Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para o 5º episódio da 15ª temporada do nosso programa, que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa temporada é Esferas da Insurreição. Estamos no episódio 5, o trauma e seus destinos. O modo de ser do programa é estilo aula. Eu gosto de fazer os slideshows, disponibilizo para vocês para consulta, vou trazendo os autores, eu procuro dar pouca opinião e mais conhecimento, produção de conhecimento. É o papel da professora, não é? E qual que é o efeito de sentido que eu quero com essa temporada? O efeito de sentido que eu gostaria dessa temporada é que vocês soubessem que existe gente que está pensando seriamente nos modos de subjetivação do contemporâneo e buscando frestas onde escapar, linhas de fuga, para a gente produzir resistência às forças da massificação. Uma pista que dá tom ao episódio diz: são distintas as estratégias do desejo que se mobilizam diante do trauma. Entre essas modalidades, encontram-se aquelas que podem gerar uma nova modalidade de resistência que se cria coletivamente. Eu acredito muito, muito, muito nisso. E temos a nossa autora. A autora se apresenta, ela, Sueli Ronick. E hoje eu separei um vídeo drops delicioso. Vamos assisti-lo? Aqui eu vou começar falando de uma certa concepção da subjetividade, do que eu entendo por sujeito humano, do que eu entendo por esse ser vivo chamado humano, como é que ele como é que ele apreende o mundo e se relaciona com o mundo a partir desse modo de apreensão, né? Então, primeiro, vocês estão vendo aqui do lado direito, vocês estão vendo essa figura, que é uma figura claramente com roupinha de mulher, uma figura com certo contorno, com uma certa forma de expressão, e ao fundo dela, essa quadrícula, que seria a quadrícula da cartografia cultural. Então, assim, primeiro, antes de mais nada, dizer que o sujeito humano ele se compõe de duas faces, distintas e indissociáveis. Essa face que está do lado direito, para nós, cara pálidas, é muito mais fácil de entender imediatamente, porque uma das características, que nós vamos ver, uma das características fundamentais da micropolítica dominante no regime colonial racializante capitalista é estarmos reduzidos a essa face da nossa experiência subjetiva, que eu estou dando o nome aqui de pessoal, que é a face das formas de expressão da força vital, nas condições socioculturais de um mundo. Então, cada mundo tem sua cartografia sociocultural própria, e nessa cartografia sociocultural se definem, se desenham as formas de expressão que predominam naquele mundo, as formas de expressão da força vital. Então, a face pessoal seria essa face da linguagem, da palavra. São as formas de expressão da força vital nas condições culturais de um certo mundo, né? Então, de uma certa cartografia sociocultural que está representada aqui por essa quadrícula atrás da personagem. É uma certa distribuição de lugares, os tipos de personagem que ocupa cada lugar nessa cartografia sociocultural, as respectivas performances de cada personagem,
as funções que ele desempenha, a relação entre os diferentes personagens, seus códigos, suas representações, etc. Né? Essa face aqui, pessoal, é uma face consciente. Como é que eu apreendo o mundo nessa face pessoal? Eu apreendo o mundo através da percepção. Todos nós sabemos o que é a percepção. E a percepção, tanto visual quanto auditiva, etc. e tal, né? Eu apreendo o mundo através da percepção, mas a percepção não é virgem. Aquilo que eu vejo, toco, ouço, etc., eu imediatamente associo a forma sonora, a forma visual, etc., que eu estou apreendendo, percebendo, ela se associa imediatamente em mim com o repertório de representações que eu disponho, né? Com o meu repertório cultural. E eu, ao associar essa representação, por exemplo, se eu vejo a figura da Rita, aqui na tela da Rita Natalio, eu associo com minhas representações, eu projeto, eu escolho uma representação que se assemelha, né, com a qual eu associei, e projeto sobre a Rita, e aí eu vou dizer mulher, tá, dependendo do meu repertório, bom, mas uma mulher um pouco estranha, não bate exatamente com essa figurinha aqui, por exemplo, né, com essa figura genérica de mulher que está aqui. Pô, penteado, sei lá. Bom, mexe com edição, performance, tá aqui, se interessou por editar esse livro, enfim, eu vou associando, e com isso eu consigo, através dessa projeção, eu consigo situar a Rita e me situar frente à Rita, né? Então, nessa minha apreensão, nessa minha face pessoal da minha experiência subjetiva, né? O outro, ele é algo, no caso a Rita, por exemplo, é algo que é exterior a mim, e sobre o qual eu projeto representações para lhe atribuir um sentido, como eu coloquei. E com isso eu consigo desenhar um contorno de mim mesma e um contorno do outro. Por isso aqui, essa figura branca aqui, ela tem um contorno bem preciso, e no caso, um contorno de gênero feminino, por exemplo, né? Então, é nessa minha face pessoal que esse outro está fora e que eu posso individualizar esses corpos, que eles estariam separados, e desenhar um contorno individualizado de cada cor, tá? Bom, e essa é só aqui, portanto, nesse sentido, que eu posso falar em indivíduo, porque eu estou individualizando os corpos, porque eu estou aprendendo os corpos na sua forma, nas suas formas, né? E essa face da minha experiência subjetiva é super importante, porque ela me permite existir socialmente. É nessa fase que eu compartilho um código que nos permite viver socialmente, tá? Mas nós temos essa outra face que está mais distante de nós, cara pálidas, porque, como eu disse, nós estamos destituídos de acesso a essa face, nós vamos ver que isso não é nada neutro, tem consequências bem graves, e no caso da nossa cultura, portanto, dessa destituição, ela é que vai permitir, vamos dizer, a cafetinagem da pulsão vital para acumular capital, mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então, aqui, nessa outra face, vocês veem que nessa outra face não tem uma individuação, uma individualização possível dos elementos que compõem esse conjunto. Aqui está mais representado como se fosse ondas, né, de um oceano, e atravessada por distintos vetores de força, né? Essa face eu vou chamar de face extrapessoal. Seria bem mais interessante encontrar uma palavra que designasse mais precisamente a alma dessa face. Mas as palavras, elas têm também, a escolha das palavras, elas têm um sentido político também. Então, em se tratando da nossa cultura, em que nós estamos reduzidos à face pessoal do sujeito, na nossa experiência, e nós temos essa outra face, o acesso a ela obstruído, é interessante chamar de extra-pessoal essa outra face, para lembrar que há um extra para além do pessoal. Então, a palavra imediatamente convoca a possibilidade de se tentar localizar, na nossa experiência, algo que é extra-pessoal, né? E sair dessa redução ao pessoal. Então, essa face extra-pessoal,
Nós estamos vendo aqui que está escrito aqui, é a face da força vital nela mesma, né? Então, a face extrapessoal é a face da nossa condição de viventes, né? A face pessoal é da nossa condição sociocultural, aqui essa face extrapessoal é a experiência da nossa condição de vivente, da nossa condição como força vital em relação com as demais forças que compõem um ecossistema não só ambiental, é um ecossistema ambiental, social, mental, afetando essas forças que compõem esse ecossistema e sendo afetado por esse conjunto de forças que compõem esse ecossistema. Então, é a experiência da força em relação com as demais forças de um ecossistema do qual nossos corpos são apenas um dos elementos, como todos os demais. Esse é um fragmento de um vídeo longo que vale muito a pena vocês assistirem. Está no nosso acervo. Vamos às colaboradoras do programa. Vocês sabem, eu pedi ajuda e a ajuda veio. Ela, Dulcineia Pinto, que traz sempre pensamentos que me deslocam. Dessa vez, ela falou assim: o colonialismo como uma doença funciona como uma micropolítica reativa. De novo, eu nunca pensava micropolítica de modo negativo, reativo, mas realmente são pequenas ações de reatividade. Uma doença que nos atinge a todos. E ela está falando do colonialismo. Opa! Ela está falando do colonialismo porque ela está lá em Portugal, então essas dores que se sentem também além-mar são muito pesadas. Não é possível legitimar os modos dominantes de subjetivação e suas narrativas. A gente está normalizando muito todas essas narrativas dos modos dominantes. E a gente tem que começar a problematizar isso. Ou continuar a fazê-lo. E aí a Dulcineia fala, quando comenta a constatação de Ronick de que a psicologia do eu normaliza os modos de subjetivação reativos. Dulcineia faz uma digressão interessante, citando a ecopsicologia. Eu nem sabia que existia essa psicologia. E a deslegitimação, tanto que eu não conhecia, da angústia provocada pela situação ambiental atual. Isso é muito sério da gente observar. Como que a situação ambiental atual nos angustia. E aí, sempre quando alguém fala disso, eu lembro, eu que cresci e fui adulta no tempo da Guerra Fria, a gente vivia sempre sobre a sombra do fim do mundo, o botão vermelho que uma das potências iria apertar e destruir tudo. Agora é a mesma coisa, assim. Eu acho que isso é um aparelho que os poderosos colocam sobre nós para nos apequenar, para nos tirar o futuro. Vou fazer o meu jabá. Navegar é preciso. O podcast que Dulcineia Pinto e eu temos no meu canal do YouTube. Nina Veiga. Vai lá, dá uma olhadinha. Olivia Gonzalez. Esses dias eu recebi um recadinho que era para colocar o Z. Eu tinha escrito até agora, já estamos no episódio 5. Só agora ela me falou que o nome dela estava escrito com S, porque já tinha o Z, né, gente? Gonzalez, com Z no final. E dessa vez ela diz: os capítulos vão somando e as estratégias se esclarecendo. Como se 1000 véus fossem caindo, ampliando o olhar, a compreensão do vivido, numa dimensão mais profunda
e multiplicando perguntas. Esse é um efeito muito forte mesmo desse nosso livro. Quase como uma vivência de assalto. Na hora você vive aquele turbilhão. Depois sai correndo para resolver uma dezena de coisas. Muitas providências a tomar e, por fim, depois da emoção, da ação, você precisa elaborar o que vivenciou para desatar o trauma e poder sair na rua de novo. O pensamento tem que estar ativo para retrucar dessa maneira e combater as estratégias de manipulação. Muito certeiro isso. Assistimos todos os dias tentativas de nos tirarem a potência. E precisamos, com que resistência, vencer os traumas e não sucumbir. Mais do que contar a história do que aconteceu recentemente no país, o capítulo que nós estamos lendo dessa vez, ela conta uma história, a história recente do nosso país. É estar atenta para como nos deixamos levar pelas histórias criadas, como nos deixamos poluir na subjetividade construída. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte, não é? Algumas palavras recortadas. Eu trouxe aqui, logo no começo do capítulo, na página 147, sintomas de forças reativas. Esses dias eu estava num debate, um bom debate, num dos grupos de WhatsApp a qual eu pertenço a vários. Mas muitas das opiniões, muitas das conversas eram forças reativas, sabe? Um ressentimento, uma raiva. Eu acho que todos nós estamos contaminados pela raiva, mesmo entre amigos, debatendo assuntos importantes, um ressentimento, uma raiva, uma reatividade impera nas ações. E isso são modos que nos apequenam, que diminuem a nossa força. Diz a Sueli Ronick, neoliberais e neoconservadores unidos? Como assim? À primeira vista, a simultaneidade entre esses dois fenômenos nos parece paradoxal. Mas, aí traz ela, são sintomas de forças reativas radicalmente distintas, assim como são distintos seus tempos históricos. Para além das diferenças mais óbvias que constituem no transnacionalismo de umas e no nacionalismo de outras, o alto grau de complexidade, flexibilidade, sofisticação e refinamento perverso, próprio do modo de existência neoliberal e suas estratégias de poder, está há anos-luz do arcaísmo tacanho e da rigidez das forças abrutalhadas desse neoconservadorismo, cujo prefixo neo só faz sentido porque articula-se com condições históricas distintas das anteriores. Se o convívio entre esses dois regimes de poder turva nossa compreensão, passada a perplexidade inicial, vai se tornando evidente que o capitalismo financeirizado precisa dessas subjetividades rudes temporariamente no poder. E aí vem essa torpe subjetividade que ela fala aqui. A gatinha está incomodada, ela passou aqui e desligou tudo. Torpe subjetividade, eu marquei também, diz Ronick. Uma coincidência de interesses de neoconservadores e neoliberais
em relação a esse objetivo específico permite sua aliança temporária. A torpe subjetividade desses neoconservadores é explícita e fervorosamente classista e racista, para não dizer escravista e colonial, o que os leva a querer cumprir esse papel sem qualquer barreira ética e numa velocidade vertiginosa. Destino ético. Eu nunca tinha visto essa expressão, mas eu gostei. Peguei mais pelas palavras, porque é um capítulo pesado, principalmente porque tocar na nossa história recente não é simples. Dói muito, diz Sally Rooney. Princípio micropolítico do poder colonial capitalístico, o abuso da vida. A estratégia micropolítica do poder colonial capitalístico consiste em investir na produção de uma certa política de subjetivação. Ela não quer saber desse assunto, nem eu. Mas já chegamos no final do livro. E é importante, mesmo que nos doa, sabe? É importante que a gente encare. Por quê? Porque ela não só mostra aquilo que nos acontece, mas ela aponta linhas de fuga. E é nisso que eu quero investir com vocês. Lembrando que dessa vez a gente está falando de trauma. E realmente é um capítulo que nos atiça o trauma. A estratégia micropolítica do poder colonial capitalístico consiste em investir na produção de uma certa política de subjetivação, medula do regime nessa esfera. Tal política tem como elemento fundamental o abuso da vida enquanto força de criação e transmutação, força na qual reside o seu destino ético e a condição para a sua continuidade. Isso inclui a potência vital em todas as suas manifestações, e não só nos humanos, sendo que nos humanos o abuso não se restringe à manifestação desta potência como força de trabalho, como se pensava no marxismo. O intuito do abuso, e aí eu acho que tem uma chave de entendimento importante, mesmo que nos doa olhar para isso, o intuito do abuso é destituir a subjetividade de seu poder de conduzir sua potência vital e da liberdade de escolha de seus destinos. Então, todo esse aparelho a qual a gente está submetido, ele está ele quer nos apequenar e a gente tem que resistir a isso, tem que encontrar caminhos, cada um o seu, mas coletivamente. A gente tem que desenvolver uma modalidade de resistência. É isso que a nossa autora investe, e é isso que nós também aqui do canal queremos investir sempre. Onde que eu estou? Coletivamente, não é? A nova modalidade de resistência que se cria coletivamente face à nova modalidade de poder. Nós temos que criar coletividade. Não dá mais para sofrer os traumas sozinhos. Vamos, então, agradecendo a nossa autora pela potência do pensamento e agradecendo vocês que estiveram conosco aqui. E vamos lá, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.